Ok, vamos ser brutalmente honestos aqui. Você se lembra, né? Aquele tempo, a escola, as provas. Enquanto a maioria suava frio, você flutuava. As coisas vinham fácil. As notas eram altas, os professores te olhavam diferente, os pais se enchiam de orgulho. Você era o inteligente da turma, o prodígio, o futuro brilhante. Ou, pelo menos, é assim que a história sempre foi contada. Corta para a vida adulta. E aí? Onde foi parar todo aquele potencial? Por que diabos, com todo esse cérebro, com toda essa capacidade, você se sente perdido? Paralisado? Como se estivesse patinando num gelo fino, enquanto o resto do mundo, talvez até aqueles que não eram tão inteligentes na escola, parece estar avançando? Eu sei como é essa sensação. E acredite, você não está sozinho. Mas a pergunta que ecoa na sua cabeça, essa pulga atrás da orelha de "o que aconteceu comigo?", é a mais perigosa de todas, se você focar na resposta errada. Porque a resposta óbvia é pensar que você perdeu a inteligência, que desaprendeu a ser bom, que o mundo ficou complexo demais para o seu cérebro infantil. Mas a verdade é muito mais complexa e muito mais desconfortável. Existe um segredo, uma falha no sistema. Não no sistema educacional, não no sistema social, mas no seu sistema operacional interno. Algo que foi reforçado incessantemente durante a sua infância, disfarçado de elogio, mas que se tornou um vírus, um malware rodando em segundo plano na sua mente adulta, te sabotando a cada passo. É por isso que você, mesmo sendo capaz de entender conceitos complexos, trava na hora de tomar uma decisão simples. É por isso que a ideia de tentar algo novo, onde o sucesso não é garantido, te paralisa mais do que o medo de pular de paraquedas. A gente precisa falar sobre essa desconexão brutal entre o criança esperta do passado e o adulto confuso do presente. Não é sobre quem você era. É sobre como a forma como te disseram quem você era te preparou, ou melhor, não te preparou, para a complexidade implacável da vida adulta. E a maior sacada é, a sua inteligência, que era a sua maior aliada, pode ter se tornado a sua maior barreira. Sim, você ouviu certo. Aquilo que te colocou no pedestal pode ser o que hoje te impede de sair do lugar. E eu não estou falando de modéstia. Estou falando de um mecanismo psicológico profundo, quase invisível, que te mantém preso. Para entender isso, a gente precisa desenterrar uma série de verdades desconfortáveis sobre como a sua identidade foi construída e quais habilidades essenciais ficaram pelo caminho. E acredite, não é sobre estudar mais. É sobre desaprender muita coisa que te ensinaram sobre sucesso, esforço e, principalmente, sobre você mesmo. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o inimigo invisível que está ditando suas decisões agora mesmo e, mais importante, como começar a lutar contra ele. Fique aqui, porque a revelação pode ser chocante, mas libertadora. Para a gente mergulhar nessa escuridão e entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar um pouco. Imagina a sua mente como um tripé. De um lado, a parte intelectual, essa que foi celebrada desde cedo. Do outro, a parte emocional, a sua capacidade de sentir, processar e gerenciar o que pulsa dentro de você. E na base, sustentando tudo, o ego, a sua identidade, quem você acredita que é. O problema é que, para você, esse tripé cresceu totalmente desequilibrado. A perna intelectual virou um poste robusto, enquanto as pernas emocional e do ego ficaram atrofiadas. Por quê? Porque o elogio fácil era sempre: "Nossa, como ele é inteligente! Que nota incrível! Você aprende rápido demais!" Nunca foi: "Que persistência! Que coragem de tentar de novo! Como você lidou bem com essa frustração?" Essa supervalorização da inteligência inata criou uma identidade perigosa, a de que seu valor estava em ser inteligente, e não em se tornar capaz através do esforço e do aprendizado contínuo. Isso internalizou uma ideia tóxica. Se eu sou inteligente, tudo deve ser fácil.
Se algo é difícil, ou se eu falho, significa que eu não sou tão inteligente assim. Bingo! Achamos o primeiro parasita no seu sistema, o medo paralisante do fracasso. Porque para o criança esperta, falhar não é uma oportunidade de aprender, é uma ameaça direta à sua única fonte de alto valor. E quando a identidade está em jogo, a mente faz o que for preciso para protegê-la. E o que a mente faz? Ela evita o desconforto. Evita a situação onde você pode não ser o melhor, onde pode precisar se esforçar, onde pode cometer erros. Lembra daquela situação de um emprego desafiador ou um curso difícil? Em vez de ver como chance de crescer, seu ego frágil gritava: perigo, você pode falhar. E você recuava, racionalizando a decisão com desculpas lógicas, mas que no fundo escondiam o medo. É a inteligência servindo ao ego frágil para justificar a autossabotagem. Uma sacada cruel desse mecanismo é o perfeccionismo disfuncional e a procrastinação. Você não começa porque tem medo de não ser perfeito, e quando finalmente faz, de última hora, justifica um possível resultado ruim pela falta de tempo, não pela falta de capacidade. É uma forma inteligente de proteger a autoestima frágil, mas que te impede de evoluir de verdade. Mas a falta de esforço e a evitação não são os únicos legados desse desequilíbrio. Pense nas habilidades essenciais da vida adulta: gerenciar dinheiro, organizar a rotina, manter a casa em ordem. Coisas que parecem básicas, mas que exigem consistência, disciplina. Se na infância tudo era dado de bandeja, se a escola não te forçou a desenvolver hábitos de estudo rigorosos porque você pegava tudo rápido, como esperar que essas habilidades apareçam magicamente na vida adulta? Você não desenvolveu o músculo do trabalho duro e da persistência. E agora, quando a complexidade aumenta, você sente que trava, que não tem as ferramentas. Não é falta de capacidade, é falta de hábito e disciplina. Habilidades que se constroem com esforço, algo que seu sistema te ensinou a evitar. E tem mais. As soft skills, as habilidades socioemocionais. Inteligência emocional, empatia, comunicação, colaboração. O foco no intelecto muitas vezes negligencia o desenvolvimento dessa área. Você pode entender as emoções dos outros, logicamente, a tal da empatia cognitiva, mas tem dificuldade de sentir com o outro, de se conectar genuinamente, empatia afetiva. Isso gera exaustão social, a sensação de estar sempre performando e uma solidão profunda, mesmo cercado de gente. Porque a conexão verdadeira nasce da vulnerabilidade compartilhada, e a sua identidade frágil te ensinou a escondê-la a todo custo. A constante análise das interações sociais, pensando no que dizer ou fazer, em vez de simplesmente estar presente, é um fardo invisível, mas pesado. É como se o criança esperta criasse uma muralha para se proteger. Mas essa muralha te isola do calor humano e das experiências que realmente constroem uma vida rica. A lacuna entre o que você poderia fazer com a sua inteligência e o que você está fazendo por causa dessas barreiras invisíveis é o que alimenta a vergonha e a sensação de estar perdido. É um ciclo vicioso cruel. Então, chegamos ao clímax dessa jornada. A hora de encarar a verdade nua e crua. O que aconteceu não foi que você ficou menos inteligente. Longe disso. O que aconteceu é que as regras do jogo mudaram, e você não foi equipado com o kit de ferramentas certo para a nova fase. A inteligência era a sua carta coringa na infância, num jogo com regras simples. Na vida adulta, o jogo é infinitamente mais complexo e exige um baralho completo. Inteligência, sim, mas também resiliência, inteligência emocional, persistência, vulnerabilidade e, acima de tudo, um mindset de crescimento. O sistema de autossabotagem que se instalou em você, alimentado pelo medo do fracasso e pelo ego frágil, te convenceu a jogar sempre na zona de conforto. Mas o que ele não te contou é que a zona de conforto não te protege. Ela te atrofia. Ela te impede de aprender as lições que só vêm com o erro, com o desafio, com a superação do desconforto.
O sentimento de estar perdido é muitas vezes o grito da sua alma pedindo para você sair dessa zona. É o sinal de que a sua identidade, baseada apenas na inteligência, não é suficiente para te sustentar na complexidade e incerteza da vida adulta. E o pior? Nada disso é novo. Muitos que foram crianças espertas enfrentam essa exata crise, especialmente entre os 20 e poucos e início dos 30 anos, na chamada crise de quarto de vida. É o momento em que a estrutura clara da vida acadêmica desaparece. As expectativas, suas e dos outros, batem de frente com a realidade e a busca por um propósito maior se torna urgente, mas a base para encontrá-lo parece inexistente. Você pode até alcançar grandes objetivos, mas aí vem a falácia da chegada. Aquela sensação vazia depois de conquistar algo importante, porque a satisfação estava na busca, não no destino, e sua identidade estava ligada ao objetivo, não ao processo de se tornar alguém mais completo. O sentimento de inadequação, a comparação social constante, a luta com responsabilidades práticas, tudo isso se soma à solidão que vem da dificuldade de formar conexões genuínas. Você se sente um impostor porque, no fundo, sabe que está escondendo partes de si mesmo com medo de que, se as pessoas vissem o seu esforço, as suas falhas, a sua vulnerabilidade, elas descobririam que você não é o gênio infalível que eles, e você, acreditaram que era. Mas é justamente na vulnerabilidade que reside a sua maior força e a chave para a conexão real. É abraçando a possibilidade de falhar que você se liberta para realmente tentar, para aprender, para crescer. Sentir-se perdido não é o fim da linha, é o convite para um novo começo. É a chance de desconstruir a identidade rígida do criança esperta e construir uma base mais sólida, que valoriza o esforço, a resiliência, a inteligência emocional e a busca contínua por aprendizado e propósito. É aceitar que você não precisa saber tudo, mas precisa estar disposto a aprender. Que erros não são prova de incompetência, mas degraus para o sucesso. Que a conexão humana real exige coragem para ser imperfeito. Afinal, será que você está pronto para parar de se proteger por trás da sua inteligência e começar a viver de verdade? A superar o medo que te paralisa e construir a vida que você realmente deseja, e não apenas aquela que o prodígio deveria ter? A jornada para deixar de se sentir perdido começa agora. Ela exige coragem, autoconhecimento e, sim, esforço.